Você já verificou todos os sensores do grupo Sang-CB? A Guerra de 25 de Junho, a maior tragédia da história coreana, ocorreu quando a China interveio em larga escala. A Coreia, prestes a se unificar, teve que recuar, e desde então, nunca mais conseguiu. E se a China não tivesse intervindo e a Coreia tivesse unificado avançando para o norte naquele momento? Vamos analisar que tipo de situação teria se desenrolado. Meu objetivo é me tornar o maior youtuber da Coreia. Como logo ficarei famoso, você poderia se inscrever no meu canal agora? Assim, você será um dos meus primeiros seguidores, antes da fama. Eu peço esse favor a vocês. Se o exército chinês não tivesse intervindo, a unificação avançando para o norte teria sido possível. As tropas sul-coreanas chegaram até o rio Yalu. Kim Il-sung fugiu para Kang, quase sendo derrotado totalmente. Naquela situação, Kim Il-sung implorava a União Soviética e a China por tropas de resgate. A União Soviética sugeriu que ele deixasse a Península Coreana e formasse um governo no exílio na Manchúria. Se o exército chinês não tivesse intervindo, a unificação avançando para o norte teria sido possível. Como o exército chinês não interveio neste cenário, acredito que a unificação avançando para o norte teria sido possível. É provável que o exército sul-coreano tenha unificado o país avançando para o norte entre 1950 e 1951, encerrando a guerra. Kim Il-sung provavelmente teria formado um governo no exílio na Manchúria, seguindo o conselho da União Soviética. Mesmo com a unificação, a paz não teria chegado imediatamente. Isso porque, logo após a unificação, provavelmente ainda haveria muitos guerrilheiros comunistas remanescentes no norte da Coreia. Se o exército sul-coreano não tivesse capturado ou eliminado Kim Il-sung, provavelmente eles teriam fugido para a Manchúria, formado um governo no exílio e liderado os guerrilheiros comunistas restantes no norte da Coreia. Devido a isso, levaria anos para eliminar esses guerrilheiros comunistas, que poderiam continuar suas atividades por mais de uma década. Eu digo isso por um motivo. O Exército de Guerrilha Popular Coreano da Montanha, 1955, após o fim da guerra. Há registros de que alguns indivíduos permaneceram ativos até 1963. Isso ocorreu na Coreia do Sul. Na Coreia do Norte, teria sido provavelmente ainda mais intenso. Mesmo após a unificação da Península Coreana, acredito que a Coreia continuaria investindo recursos significativos para eliminar os guerrilheiros. Nesse processo, as forças militares e policiais sul-coreanas também teriam sofrido grandes perdas em batalhas sangrentas, matando e morrendo brutalmente. Em algumas aldeias, provavelmente era comum que a vila inteira fosse totalmente incendiada. Ademais, em certas áreas, poderiam surgir revoltas pontuais provocadas por resquícios dos insurgentes comunistas. Naturalmente, o mundo não ficaria apenas observando isso ocorrer. Se a Península Coreana tivesse sido unificada sob a democracia liberal com o avanço ao norte, a Coreia seria um aliado central na estratégia diplomática dos Estados Unidos da América. O ponto mais notável seria a mudança drástica na posição geopolítica. Com a unificação pelo norte, a Coreia do Sul seria o único aliado dos Estados Unidos da América a fazer fronteira com a China e a União Soviética. Isso teria sido uma oportunidade estratégica para os Estados Unidos da América e uma ameaça à segurança da União Soviética e da China. Portanto, os Estados Unidos da América nunca poderiam colocar a Coreia do Sul em risco. Naquela época, com o início da Guerra Fria, a República da Coreia se tornou o símbolo da linha de frente na Ásia, assim como a OTAN era na Europa Ocidental. Os Estados Unidos da América poderiam ter estabelecido bases militares muito mais ao norte do que antes. Por exemplo, em Pyongyang, Wonsan e até na região de Hamgyong. Isso proporcionaria uma vantagem estratégica, possibilitando vigilância militar sobre Vladivostok, na União Soviética, as 3 províncias do nordeste da China e até Pequim. Uma grande operação de erradicação contra as forças comunistas remanescentes de guerrilheiros na Coreia do Norte teria sido inevitável. Sendo a base principal do norte, provavelmente haveria inúmeros guerrilheiros. Os Estados Unidos da América também precisavam que a Coreia se estabilizasse rapidamente para conter a China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é possível que os americanos tenham participado diretamente das operações de erradicação. É provável que a atual estratégia do Indo-Pacífico tenha começado no final dos anos 1950. Se a Coreia tivesse sido unificada, provavelmente teria sido, junto com o Japão, Taiwan e as Filipinas, um eixo central na estratégia de contenção marítima dos Estados Unidos da América no leste asiático. Os Estados Unidos da América teriam investido massivamente na Coreia. Após a unificação pelo avanço ao norte, a Coreia provavelmente recebeu muita ajuda internacional para reconstruir a região norte. Espera-se, principalmente, a criação de organizações internacionais para restaurar fábricas ferroviárias e a base agrícola destruídas. Outro ponto crucial é a atenção internacional que a Coreia teria recebido como um país fronteiriço com a China. A Coreia, unificada ao avançar para o norte, se torna a linha de frente do confronto ideológico entre democracia e comunismo na Ásia. Isso elevaria rapidamente o status estratégico da Coreia na mídia ocidental, no cenário político dos Estados Unidos da América e na Organização das Nações Unidas. Em suma,
Se a unificação avançando para o norte tivesse sido bem sucedida, a Coreia teria uma liderança geopolítica muito maior, e o apoio e interesse dos Estados Unidos da América e Ocidente seriam incomparáveis aos atuais. Se a unificação avançando para o norte tivesse sido bem sucedida, Kim Il-sung provavelmente teria formado um governo no exílio de curta duração. Até mesmo o apoio da China e da União Soviética a Kim Il-sung teria limites. Naquela época, Kim Il-sung era um pouco diferente do que conhecemos hoje na história. Naquela época, Kim Il-sung assumiu temporariamente a liderança da Coreia do Norte. Não havia motivo para apoiar Kim Il-sung, que perdeu toda a região norte da Península Coreana devido a uma guerra imprudente. Existiam outros talentos competentes. Então, não havia razão para apoiá-lo. Ele teria estabelecido um governo no exílio e assumido a liderança, mas esse governo provavelmente não teria durado muito tempo. Além disso, quanto mais os guerrilheiros fossem punidos, mais enfraquecidos ficariam, até serem eventualmente esquecidos. Ou talvez ele fosse expulso por intrigas políticas internas. Também seria importante analisar as relações com a China e a União Soviética. É provável que eles tenham tido vários conflitos com a China. Vamos primeiro analisar a situação chinesa. Se a China não tivesse enviado tropas para a Coreia, seu poder militar ainda estaria intacto. Se a China não enviasse tropas para a Coreia, ela pretendia usá-las para atacar Taiwan. A China poderia ter avançado para invadir Taiwan, mas isso não seria tão fácil. Se a China invadir Taiwan com sucesso, significaria que os Estados Unidos da América abandonaram a defesa de Taiwan. Naquela época, diferente de agora, a China praticamente não tinha marinha. A invasão bem-sucedida de Taiwan pela China sugere que os Estados Unidos da América não fizeram contenção, o que é improvável, dado que os Estados Unidos da América não são tão ingênuos. Portanto, a China não teria conseguido intervir na Península Coreana nem invadir Taiwan. Mao Zedong pode ter sido acusado pelos membros pró-soviéticos do partido de ser passivo e submisso, o que poderia ter causado uma grande crise política para ele. Por isso, acredito que teria havido uma grande confusão na China. Mesmo se a unificação do norte fosse bem sucedida e a Península Coreana renascesse livre e democrática, o conflito entre China e Coreia não seria simples. Na verdade, é bem provável que a partir do momento em que os dois países passaram a compartilhar uma fronteira, os conflitos e tensões entre eles tenham realmente começado. Para a China, uma Coreia unificada teria sido uma ameaça estratégica. A Coreia do Sul, após a unificação, mudou completamente sua postura em relação à presença das tropas americanas ao sul do paralelo 38, deixando de manter distância. A Coreia, aliada dos Estados Unidos da América, faz fronteira direta com a China, conectando-se às 3 províncias do Nordeste, caminho para o coração chinês. Devido a isso, a China fica extremamente cautelosa com as tropas americanas na Península Coreana, visando a segurança de suas fronteiras. Se as tropas americanas estivessem avançadas em Pyongyang, Chongjin e Hyesan, isso teria funcionado como uma base para monitoramento, guerra de informações e atividades de reconhecimento. Para a China, seria como se os Estados Unidos da América tivessem instalado câmeras e drones bem na porta de casa. Nessa situação, também poderiam ter ocorrido vários possíveis conflitos de fronteira. Gandu e o Monte Paektu vêm imediatamente à mente. Historicamente, muitos coreanos acreditam que Gandu pertencia originalmente à Coreia e que o Tratado de Gandu, de 1909, entre China e Japão, é inválido. É provável que o nacionalismo tenha se intensificado após a unificação pelo norte, e pode ter havido uma forte demanda pela recuperação de Gandu após a realização nacional da Coreia unificada. Gandu, centro da luta armada anti-japonesa, é uma região onde é fácil reivindicar legitimidade histórica. Portanto, círculos políticos e certos grupos na Coreia podem ter levantado oficialmente a questão da recuperação territorial. Nessa situação, a China provavelmente teria reagido imediatamente e com força, reforçando suas tropas na fronteira, o que poderia ter levado a repetidas crises de confronto militar. Além disso, a China tem demonstrado que não hesita em entrar em guerra quando considera seus interesses nacionais ameaçados. Assim, se uma Coreia unificada tivesse feito reivindicações soberanas, firmes em disputas fronteiriças com a China, um conflito militar localizado entre os dois países poderia ter se concretizado. Durante a ampliação da vigilância militar no lago Cheongji, no Monte Baekdu, poderiam ter ocorrido tiroteios acidentais ou conflitos por aproximação mútua de soldados e tentativas de instalar cercas na ilha do rio Amnok. Assim, é provável que atritos militares na fronteira Coreia-China se repetissem historicamente como um padrão de disputas. Hoje, a Coreia seria muito diferente. É possível que após o fim da guerra e com o Baby Boom, a Coreia pudesse ter se tornado uma potência populacional de 100 milhões de pessoas
É incerto o que teria acontecido se a Coreia não tivesse sido dividida. Mas acredito que a população total da península ultrapassaria os 70 milhões de habitantes atualmente, mais do que a soma das populações da Coreia do Norte e do Sul. Creio que o serviço militar obrigatório também seria mantido. Alguns dizem que, se a Coreia se unificasse, o serviço militar seria voluntário. Porém, mesmo após a unificação, os próximos adversários seriam a União Soviética ou a China. Seria difícil enfrentá-los apenas com um exército voluntário, devido ao número insuficiente de soldados. Portanto, acho que mesmo após o fim da guerra, o serviço militar obrigatório teria continuado. Também é necessário considerar a avaliação do presidente Lee Seung-man. Ele seria reconhecido como o terceiro a unificar a Península Coreana, após o rei Munmu Silla e o rei Taejo Wanggeom. Se não fizesse nada estranho para se manter no poder por muito tempo, ele teria sido conhecido como um grande homem da Península Coreana e talvez recebido um fundo nacional de homenagem. Se ele tentasse se manter no poder por muito tempo, sua avaliação pioraria. Mas ainda seria mais positiva do que agora. Além disso, creio que o conflito regional entre as Coreias do Norte e do Sul teria persistido. O que vocês acham que teria acontecido se, durante a Guerra da Coreia, a unificação pelo avanço ao norte tivesse sido alcançada? Deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.